Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje, quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 21. Esta é uma passagem que, à primeira vista, parece uma história antiga sobre ganância e injustiça, mas quando olhamos mais de perto, ela revela verdades poderosas e extremamente relevantes para os nossos dias. A história de Nabote e sua vinha é um espelho que reflete as batalhas que enfrentamos contra a cobiça, a manipulação e a importância de mantermos nossa herança espiritual intacta. Vamos mergulhar juntos nesta narrativa. Tudo começa com um rei chamado Acabe. Ele já tinha tudo: um palácio, poder, riqueza. Mas seus olhos se fixaram em algo que não era seu: uma pequena vinha, perfeitamente localizada ao lado de seu palácio. Essa vinha pertencia a um homem chamado Nabote. Acabe se aproxima de Nabote e faz uma proposta que, na superfície, parece justa. Ele diz: "Dê-me a sua vinha para que eu a transforme em uma horta, pois fica perto do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, pagarei o seu valor em dinheiro." Parece um bom negócio, não é? Mas a resposta de Nabote é surpreendente e firme. Ele diz a Acabe: "Que o Senhor me livre de lhe dar a herança dos meus pais." Por que Nabote recusaria uma oferta tão generosa do rei? Porque para ele, aquela vinha não era apenas um pedaço de terra. Era a herança de sua família, passada de geração em geração. Vender aquela terra seria mais do que uma transação comercial. Seria cortar os laços com sua história, com sua identidade e, acima de tudo, com a aliança que Deus havia estabelecido com seu povo que proibia a venda perpétua da herança familiar. Nabote estava protegendo um legado. A reação de Acabe a essa recusa é quase infantil. A Bíblia diz que ele voltou para casa aborrecido e irritado. Ele se deitou na cama, virou o rosto para a parede e se recusou a comer. Um rei poderoso, agindo como uma criança mimada porque não conseguiu o que queria. Isso nos mostra algo profundo sobre a natureza da cobiça. A cobiça não se satisfaz com o que se tem. Ela se atormenta pelo que não se pode ter. Acabe tinha um reino inteiro, mas sua felicidade foi roubada pelo desejo de possuir um pequeno pedaço de terra que pertencia a outro. É aqui que a história toma um rumo sombrio com a entrada de Jezabel, a esposa de Acabe. Ela o encontra naquele estado de autopiedade e, em vez de corrigi-lo, ela o ridiculariza e alimenta sua ganância. Ela diz: "É assim que você governa Israel? Levante-se, coma. Eu conseguirei para você a vinha de Nabote." Jezabel não tinha os mesmos escrúpulos ou respeito pela lei de Deus que ainda restavam em Israel. Ela era uma manipuladora mestre, disposta a fazer qualquer coisa para satisfazer os caprichos de seu marido e consolidar seu próprio poder. O plano de Jezabel é diabólico. Ela usa a própria lei para cometer uma injustiça. Ela escreve cartas em nome de Acabe, sela-as com o selo real e as envia aos líderes da cidade de Nabote. As instruções são claras: proclamem um jejum, coloquem Nabote em um lugar de honra e, em seguida, subornem 2 homens sem caráter para acusá-lo falsamente de amaldiçoar a Deus e ao rei. A punição para tal crime era a morte por apedrejamento. E o plano funciona perfeitamente. Os líderes da cidade, por medo ou por corrupção, obedecem. Nabote, um homem justo que apenas protegia sua herança, é arrastado para fora da cidade e assassinado com base em mentiras. Assim que Jezabel recebe a notícia da morte de Nabote, ela vai até Acabe e diz: "Levante-se e tome posse da vinha que Nabote se recusou a vender. Ele não está mais vivo, está morto." E Acabe, sem questionar, sem remorso, levanta-se e vai tomar posse da vinha. Ele finalmente conseguiu o que queria. Mas a que custo? O custo da vida de um homem inocente, da corrupção da justiça e da violação direta da lei de Deus. Mas a história não termina aí. Deus vê tudo. Nada escapa aos seus olhos. Enquanto Acabe está a caminho da vinha, Deus envia o profeta Elias para encontrá-lo. Imagine a cena. Acabe, no auge de sua conquista, satisfeito com seu plano maligno, dá de cara com o homem de Deus. E as palavras de Elias são como um trovão. Ele diz a Acabe: "Assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua herança?" E então profetiza: "No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Sim, o seu." A sentença de Deus é terrível e justa. Elias continua:
pronunciando o juízo sobre toda a casa de Acabe e também sobre Jezabel. Ele diz que os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. O pecado que eles pensaram ter cometido em segredo e com impunidade agora era exposto, e seu castigo, anunciado publicamente. A cobiça de Acabe e a manipulação de Jezabel trouxeram sobre eles a ruína completa. Agora, vamos trazer essa história para os nossos dias. O que a vinha de Nabote representa para nós hoje? A vinha de Nabote é a nossa herança espiritual. É a nossa salvação em Cristo, nossa fé, nossos valores, nossa família, nossa integridade. É tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar e que o mundo tenta nos fazer trocar por prazeres momentâneos ou vantagens passageiras. Todos os dias, o rei Acabe deste mundo vem até nós com propostas. Ele diz: me dê um pouco da sua integridade e eu te darei sucesso profissional. Me dê um pouco do seu tempo com Deus e eu te darei mais entretenimento. Abra mão dos seus valores, da sua pureza, e eu te darei aceitação social. As ofertas parecem boas, lógicas, mas o objetivo é sempre o mesmo: tomar a nossa herança. E se nós, como Nabote, dissermos não, o mundo não desiste. Ele envia suas Jezabéis, ideologias, pressões sociais, falsas acusações, para tentar nos manipular, nos envergonhar e nos forçar a ceder. Quantas vezes não somos acusados de sermos intolerantes, retrógrados ou fanáticos, simplesmente por nos mantermos firmes na palavra de Deus? Esse é o método de Jezabel. Usar o sistema para calar a voz da justiça. A história de Acabe nos ensina sobre o perigo da cobiça. A cobiça nos cega para as bênçãos que já temos e nos torna escravos do desejo por aquilo que não nos pertence. Ela começa com um olhar, se transforma em um desejo no coração e, se não for combatida, pode levar a atitudes destrutivas. Precisamos vigiar nosso coração, como diz Provérbios 4:23, porque dele procedem as fontes da vida. Devemos aprender a estar contentes com o que Deus nos deu, agradecidos por sua provisão, em vez de vivermos frustrados pelo que não temos. E a história de Jezabel nos alerta sobre a influência maligna da manipulação e da conspiração contra os justos. Mas, acima de tudo, a história nos assegura que há um Deus no céu que vê tudo. Pode parecer que a injustiça está vencendo. Pode parecer que os Acabes e as Jezabéis deste mundo estão prosperando em seus planos malignos. Mas a palavra final sempre pertence a Deus. O profeta Elias sempre chega. A justiça de Deus pode não vir no nosso tempo, mas ela virá. Nenhum pecado ficará impune e nenhuma lágrima do justo será esquecida. Então, qual é o nosso chamado hoje? Primeiro, seja como Nabote. Valorize sua herança espiritual acima de qualquer oferta que o mundo possa fazer. Sua comunhão com Deus, sua fé, sua família, seus princípios não estão à venda. Que a sua resposta seja sempre: que o Senhor me livre de abrir mão da herança que Ele me deu. Segundo, fuja da mentalidade de Acabe. Combata a cobiça em seu coração com a gratidão. Celebre as bênçãos que você já tem. Não permita que o desejo pelo que é do outro roube a sua paz e a sua alegria. E, por fim, confie que, mesmo em meio às injustiças, Deus é o seu Elias. Ele é o seu defensor. Ele lutará por você. O mal pode prevalecer por um momento, mas o juízo de Deus é certo, e a vitória final pertence àqueles que permanecem fiéis a Ele. A história de 1 Reis 21 não é apenas sobre um rei ganancioso e um homem justo. É sobre a batalha cósmica entre o bem e o mal, entre a cobiça e o contentamento, entre a pressão do mundo e a fidelidade a Deus. É uma batalha que travamos todos os dias. Que possamos escolher guardar a nossa vinha, confiando que o nosso Deus é justo e fiel para nos honrar. Obrigado por assistir. Que essa mensagem fortaleça sua fé e o encoraje a proteger sua herança em Cristo. Se você foi abençoado por esta palavra, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e se inscreva no canal para mais reflexões. Que Deus te abençoe grandemente.